Olá, gente, mais uma vez. Olá, oitavo ano. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios relacionados à gestão e comercialização da água, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre água, lembrar algumas ideias, alguns conceitos de água, tá? E como essa distribuição ela é feita em nosso país e no mundo inteiro, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção na aula, tá? A aula está bem interessante. Tá? Então, usem os recursos digitais disponíveis, né, que vocês têm aí no YouTube, tá? Recursos de voltar o vídeo, parar, pausar. Tá? Então, é interessante que vocês interajam com a plataforma, para que dessa forma consigam absorver mais conhecimento. Ok, oitavo ano. Peço que vocês também se inscrevam no canal, tá? É interessante a inscrição de vocês, porque dessa forma vocês recebem as notificações não só da minha aula, mas também de outras aulas, tá? Que são gravadas aqui, são feitas para vocês, tá? Para melhorar o nível de conhecimento de vocês, tá? Então é interessante que vocês também se inscrevam no canal. Ok, oitavo ano. Sem mais delongas, vamos à aula. Acompanhe na tela, oitavo ano, por favor. A capacidade de água no mundo, tá? Então, vocês estão observando aí um mapa, tá? Nesse mapa, ele mostra aí, né, a quantidade de água que tem em cada continente, tá? Cada nação, cada país, tá? Então, vocês conseguem observar através das cores, tá? A quantidade de água que existe em cada determinado ambiente. Ok, gente? Esse mapa, em sua legenda, ele mostra aí a medição aí em metros cúbicos, tá? Olha para mim, gente, por favor, rapidinho. Gente, é interessante, né, essa ideia de metros cúbicos. Mandar um abraço aí para o professor Adson. Ele com certeza falou para vocês sobre essa ideia, né, de sistemas de medida. Então é interessante que vocês utilizam também esses sistemas de medida para entender esse mapa que nós estamos mostrando para vocês. Acompanhe na tela. Então o mapa está em metro cúbico, tá? Então essa parte aí mais em begezinho, pegando ali para um salmão, tá? A quantidade de água que tem uma maior dinâmica, então, ou seja, mais de 30 mil metros cúbicos de água, só nessa porção aí. É interessante observar isso, que essa porção, essa parte norte e aí a América do Sul, elas são bem semelhantes na quantidade de água. Lembrando para vocês que essa parte norte é uma parte que tem essa água em forma congelada, tá? Então são áreas polares, e a América Latina, né, o Brasil como um todo, se iguala a essas áreas polares na quantidade de água disponível, de água doce disponível. Tá? Então, quando a gente vai descendo para a parte inverno, diminui-se, né, cerca de 11 mil litros d'água, 11 mil metros cúbicos de água. Tá? Vocês observam que a parte azul já diminui mais, e a parte branca, tá? A parte ali do deserto, do Saara ali, né? Tem uma menor quantidade de água. Tá? Então, esse mapa é bem interessante para que nós possamos analisar a estimativa, né, em quantidade de água doce disponível em cada continente e em cada país. Ok, oitavo ano. Olha para mim. Então, a gente está conseguindo observar através do mapa que o Brasil ele se iguala, né, que a América Latina, parte dela, boa parte dela, se iguala às áreas polares em sua quantidade de água. Tá? Então é bem interessante observar que existe muita água aqui disponível para os sul-americanos e a região norte em sua área congelada. Mas a gente vai entender um pouquinho como é feito e por que é feita a administração e comercialização dessa água no mundo inteiro. Tá? Vamos entender mais algumas coisas, vamos relembrar algumas coisas a mais. Olha na tela. Cerca de 97% da água disponível no mundo está nos oceanos, ou seja, água salgada, imprópria para o nosso consumo, é claro. 3% da água doce está distribuída da seguinte forma: 29% nos aquíferos, 0,9% em outros reservatórios, nuvens, água, vapor, etc. Então, está evidente para vocês aí, na verdade, um gráfico que mostra aí essa porcentagem. Mais uma vez, utilizando, né, conceitos da matemática para explicar assuntos relacionados à geografia. Olha para mim, oitavo ano. Essa dinâmica, essa interação entre alguns conceitos matemáticos, a disciplina de geografia, ela vai acontecer ao longo de toda a formação de vocês.
Então é interessante que vocês saibam ler esses gráficos, saibam ler também os mapas, tá? Para que consigam compreender o que o professor vai estar falando. Ok, oitavo ano. Então, o que é que a gente está querendo dizer com esse gráfico, com esse slide? Que cerca de 97% da água disponível é água salgada, imprópria para o nosso consumo, e 3% se concentra em água doce. Ok, acompanha na tela mais uma vez. Recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis em qualquer tipo de uso. Então você observa um mapa, né, e você observa na imagem uma mão aparando aí uma quantidade de água, mostrando, né, que existe uma interação do homem com o meio natural, do homem com a água, tá? Na imagem você também observa agora o rio Amazonas, tá? É um rio que concentra uma enorme quantidade de água disponível, tá? Existe também a ideia de a água não estar visível para vocês aí, porque ela também vai estar embutida em espécies de plantas. Essa quantidade de verde representa também a abundância de água que existe na região norte do Brasil, tá? Se a gente for fazer uma comparação dessa imagem agora do São Francisco, vocês observam a quantidade de água, mas já há uma diminuição de verde, ou seja, o Nordeste, a região Nordeste do Brasil, já é uma área mais seca, tá? Então na paisagem você vê essa representação de uma área mais seca, tá? Observamos também outras formas de se entender a água através dos lagos, tá? E lagunas também. Esse lago que vocês observam é no Mato Grosso do Sul, é um lago natural e essa concentração de água é uma concentração de água doce, tá? Então, gente, olha para mim, há uma disponibilidade, né, muito grande de recursos hídricos, tá? Aqui na América do Sul. A gente viu, né, isso na forma do mapa, que há essa abundância e o homem ele utiliza. Mas no mundo inteiro também existem formas de captação de água. Tanto captação de água subterrânea, ou seja, extraídas do subsolo. A gente tem uma aula, né? A última aula que nós fizemos, a gente está falando sobre os aquíferos, tá? Então são águas subterrâneas. A aula está interessantíssima. Se você ainda não assistiu, peço que você assista, tá? Então, o recurso subterrâneo, tá? Em forma de aquífero, que foi o que a gente viu, também é considerado um recurso hídrico, tá? Assim como outros recursos que a gente viu ao longo dessa aula. Ok, oitavo ano. Vamos continuar nossa aula. Existe também, né, a água potável. Acompanha na tela. O que é água potável? É a quantidade de água suficiente para o consumo humano, tanto para se beber como para preparar alimentos e outras formas de uso. A imagem que você observa, a gente pode trazer uma crítica, né? Que aí tem uma criança abrindo uma torneira e ao fundo dessa imagem vocês observam uma área de canal, uma área imprópria com águas sujas, tá? Que podem causar aí problemas à saúde dessa criança, inclusive, tá? Mas é um recurso que está disponível de modo abundante aqui na América do Sul. Olha para mim, gente. É fato que a gente observa que existe uma má distribuição dessa água em nosso território, tá? E existem, por questões aí governamentais, e há também uma má distribuição por questões aí também naturais, tá? Então, a gente vai ver que para a administração da água, ela tem que ser feita de modo equilibrado, de forma que todo mundo consiga aí ter esse recurso, tá? Olha na tela mais uma vez. Então, há uma administração no consumo pelos governos e empresas, tá? Então, você observa no mapa um homem, né, ilustrativo, a imagem é ilustrativa, abrindo a torneira de água, esperando receber aí, encher o seu balde, tá? Então, essa imagem você observa a dependência do homem com relação à água, tá? E que há uma administração feita aí para resguardar esses recursos hídricos, tá? A determinação, a gente observa, né, que existe uma determinação para um valor de cobrança, tá? E essa determinação tem alguns objetivos. Olha para mim, gente. Nessa parte da aula, a gente vai entender um pouquinho sobre o porquê que é feita a cobrança de água para nós utilizarmos, ok? Olha na tela.
De modo geral, a gente vai observar que é para gerenciar a demanda, ou seja, para controlar as pessoas que consumem essa água, até porque se a água ela fosse disponível de modo abundante para todo mundo e todo mundo fazer o que quer com a água, com certeza a gente já estaria esgotado nossos reservatórios, tá? Há também a redistribuição do custo social, as empresas precisam redistribuir para que as pessoas que consigam pagar água, elas paguem, as pessoas que não consigam paguem o menor valor, ou muitas vezes não cheguem a pagar esse valor. Há também uma melhora na qualidade, teoricamente, quando se paga por algum recurso, ou quando se paga por algum produto. Em teoria, esse produto tem que ter uma qualidade maior. Há também as formas de obras, né, que podem ser feitas de investimento, para que a água ela chegue na sua casa. Há todo um sistema de encanação, há todo um sistema de investimento que foi feito para que essa água chegue até a sua torneira, tá? A gente observa também que isso faz com que o planejamento global ele alcance aí dimensões maiores. Olha para mim, oitavo ano. Então, são vários fatores aí que faz com que a água ela seja comercializada. Ela não seja um recurso gratuito, assim como a gente vê que é abundante aqui na América do Sul e em outras partes do mundo também. Ok, oitavo ano. Olha na tela mais uma vez. Há problemas causados pela falta e má distribuição de água. A gente entende que não é a mil maravilhas, tudo não funciona assim como a gente fala aqui na teoria. Acontecem sim alguns problemas relacionados à falta da água em ambientes, como a gente conversou, e também a má distribuição dessa água. Tá? Então, na imagem você vê aí pessoas caminhando, né, fazendo longas jornadas aqui no Brasil em busca de água. Tá? Muitas vezes essa quantidade de pessoas que faz essa peregrinação, né, vamos dizer assim, essa busca por água, é na região Nordeste, que é uma área mais seca, é uma área que tem uma quantidade aí escassa de água, tá? Por ser uma área mais quente. E há também uma questão aí de má distribuição dessa água nos grandes centros urbanos, né? Então, você vê duas imagens. Uma pessoa aí com a sua água que foi extraída aí da chuva, em um ambiente mais seco, e pessoas indo até algum determinado local buscar a água, tá? Gente, olha para mim. A água, assim como a energia elétrica, assim como outros recursos essenciais, como a comida, por exemplo, é essencial, né, para nós seres humanos. Tá? Então, administrar a água, tá, para que as pessoas não consumam demais e também administrar a água para que todo mundo tenha, tá, esse recurso é muito importante. Tá? Mas temos que ter cuidado que existe aí uma má distribuição, uma má administração nesse recurso que é tão importante para nós. Ok? Olha na tela mais uma vez, oitavo ano. Há também a falta de investimentos, tá? Nos sistemas aí nos sistemas aí que garantem a água na casa das pessoas, tá? Então você vê aí que as pessoas estão indo buscar água, né? Essa enorme caixa aí, né? Da água geralmente são cidades aí mais afastadas dos centros urbanos. As cidades mais afastadas dos centros urbanos, elas têm maior dificuldade na questão de encanação, na questão da chegada da água limpa para as suas torneiras. Também tem dificuldades na questão de esgoto. Tá? Olha para mim, oitavo ano, é interessante observarmos que não é só a água em si, a água limpa em si que chega até nossas casas e que é importante. É interessante observar também que tem que existir uma gestão da água suja, né? Da água que nós dispersamos, tá? Tanto por questões biológicas, né? Lá o seu xixizinho ou as suas fezes, tá? Como também na questão da água que você toma banho, na água que você lava os pratos, na água de esgoto, né? Que você despeja. Então, há uma preocupação também com esse tipo de água. Então, qual é a ideia? A ideia é que exista água limpa chegando à sua casa e a água suja que sai da sua casa ela seja tratada e ela seja dispersada de modo correto. Então, esse é o grande desafio aí dos governos e das empresas no mundo inteiro. Tá? Então, a preocupação, né, com a água, a ideia de você preservar, a ideia de você administrar é muito difícil, tá? E uma questão também muito delicada.
E uma coisa que a gente observa, né, como você vê na imagem aí, é a falta de investimentos de encanação, de infraestrutura, né, para que as pessoas tenham água em suas casas e não tenham que ir até esse ponto aí para retirar a água. Tá? Imagina só você tendo que se deslocar por longas jornadas todos os dias em busca de água. É realmente uma situação uma situação difícil, né, para muitos aí que passam por essa crise, ok? Olha na tela. As áreas urbanas, né, possuem mais estruturas, né, de distribuição de água, tá? Por se encontrarem com sua maior população. Então, a maior parte da população está concentrada nos centros urbanos, tá? Então, na teoria, os centros urbanos são áreas que existe uma maior infraestrutura, né? Tanto na questão da chegada da água encanada limpa nas torneiras, como também na questão da dispersão da água de esgoto em locais próprios, né, em locais de tratamento. A gente entende, né, por uma empresa que trabalha aqui no Recife, que ela cuida dessa parte de distribuição de água e também de dispersão da água de esgoto, tá? Mas não é as mil maravilhas em ambientes urbanos não, tá, gente? Olha na tela. A gente observa que a água potável do esgoto, ela funciona basicamente por esse sistema aí que vocês estão olhando, tá? Então, existe aí as casas na parte superior e no subsolo, enormes tubos, dutos, tá? Encanações passam por baixo da cidade, tanto levando água limpa, como também levando água suja que sai das casas. Então, a cidade possui esse sistema complexo aí na parte de baixo, para que as pessoas, elas, em seus ambientes, em seus lares, tenham um maior conforto e maior comodidade, tanto na questão da água limpa, como na questão da água suja. Ok? Gente, olha para mim. Então, estamos observando que a cidade ela é complexa nessa questão aí de distribuição e de recebimento de água e também na dispersão da água, tá? Mas, como a gente falou, não é as mil maravilhas não, tá? Olha na tela mais uma vez. Há também graves problemas nas habitações ao redor dos centros urbanos, tá? Porque as pessoas que não conseguem pagar por sistemas de esgotos aceitáveis, as pessoas que não conseguem pagar por água limpa, elas acabam indo morar em ambientes como esse que vocês observam, tá? Ambientes impróprios para a moradia. Ambientes, muitas vezes, que são locais onde há a dispersão do esgoto que passa da cidade. Então, vocês observam que são realmente um lugar impróprio para a moradia, né? As pessoas aí estão passando por uma situação muito difícil na questão do habitar, ok? Há também um problema relacionado à poluição, tá? Então, quando nós, na verdade, jogamos o nosso lixo, tá, em canais e canaletas, isso causa um entupimento dessa água de esgoto que a gente está falando. Esse entupimento gera aí, né, problemas para a cidade, como alagamentos e enchentes. Tá? Então, é interessante que nós cuidemos do nosso lixo e despejemos ele, né, de modo correto em ambientes próprios. Né? Vá lá, coloque o seu lixo no local certo, porque isso impede que essas canaletas, que são locais, né, de dispersão da nossa água suja, ela não fique entupida e não cause transtornos para nós no futuro. Porque o oitavo ano são problemas aí que a gente está vendo aqui. Uma coisa leva a outra. É interessante observar isso na geografia. A gente não fica parado em um único assunto, não. A gente fica dinâmico. A gente passa por vários ambientes diferentes. Começamos falando sobre distribuição de água, observamos os locais que existem água disponíveis, água potável disponível, passamos por problemas da falta, distribuição. Então, você observa que há uma dinâmica e uma coisa leva a outra. Mas vamos continuar nossa aula. Olha na tela mais uma vez. O lixo e a poluição, que é o que estamos falando, ele causa muitos transtornos. E esses transtornos estão relacionados à drenagem da água. O que é a drenagem da água? Essa água suja. Vocês estão observando, né, um canal bem famoso aqui na região metropolitana do Recife, tá? O canal da Agamenon Magalhães. E isso é um período, né, onde o canal estava sujo, cheio de lixo e resíduos sólidos que as pessoas dispersaram, né? Pessoas de várias partes
da região metropolitana dispersou em algum determinado ambiente e esse lixo ficou todo acumulado nesse canal aí, tá, gente? Causando um entupimento, tá? Então, a gente está vendo que há necessidade de nós dispersarmos os nossos dejetos de modo correto. Caso contrário, a gente acaba tendo mais transtornos, ok? Essa imagem que você observa agora é o regime das chuvas intenso. Quando acontece também o regime intenso de chuvas, há um entupimento dos canais, gerando graves problemas à população, tá? Então, além de nós não termos um sistema de drenagem que comporte a quantidade de pessoas que se tem hoje nas cidades, há também problemas do lixo entupindo esses locais de drenagem, tá, gente? Olha para mim. Então, fica muito difícil a gente ter um ambiente limpo, a gente ter um ambiente organizado, uma vez que, além de existir a quantidade de pessoas, que é um ritmo natural, né, o crescimento da população, há também a questão da população, muitas vezes, não entender como é que cuida do seu lugar, tá? Então, nós devemos ter isso já em mente, nós devemos já começar a pensar nisso, ter essa consciência, para que nós consigamos daí viver num local mais limpo e organizado, tá? Então, é interessante observarmos esse fator. Para finalizar nossa aula, no oitavo ano, peço que vocês aí respondam essa questão comigo, tá? Olha na tela. Observe o gráfico a seguir. Então, no gráfico você vê, né, a quantidade de distribuição de água que existe, tá? E ele está fazendo uma pergunta a vocês, tá? Com base nas informações do gráfico e seus conhecimentos sobre a distribuição e utilização da água no mundo, assinale o que for correto. Então, você trava o vídeo, tenta ampliar essa imagem. Caso você não consiga, por alguma dificuldade, tá? Você pode acessar a plataforma AVA e ter também essa questão lá em forma de atividade, ok? Olha a resposta na tela, gente. Apesar da quantidade de água reduzida, potável no mundo, tá? Sua distribuição é quase igualitária em todo o globo. Caso contrário, não haveria vida. Então, a gente observa que há um erro nessa questão, né? A gente está dizendo aí que a quantidade de água no mundo inteiro é quase igualitária, sendo que a gente observou no mapa que existem locais que têm uma maior quantidade de água e outros que não têm. Então, a letra A está incorreta. O Brasil é um país privilegiado por ter a maior reserva de água no mundo, distribuída em todo o seu território. Tá? Então, a gente observa que o Brasil ele realmente é privilegiado, mas a gente observa que o Brasil não tem uma boa distribuição de água em seu território total. Tá? Letra C. A quantidade de água disponível no mundo não será problema, haja vista que isso se trata de um recurso natural renovável. Gente, a gente sabe que a água ela não é um recurso natural renovável, né? A água ela é um recurso natural que não é renovável. Existe alguns tratamentos de água, existe algum processo ali de você reutilizar a água, mas ela acaba que por muitas sujeiras não ser reutilizadas, ok? E a letra D fala que a água vem provocando algumas guerras e teve a sua continuidade importante como elemento geopolítico no século XXI, tá? Essa é a alternativa correta. A água ela vem provocando grandes quantidades de guerra no mundo inteiro, tá? E isso faz com que a sua distribuição, a sua administração tenha que ser cada vez mais revista, tá? Que foi basicamente o que a gente viu em nossas aulas, tá, gente? Essa questão de redistribuição, de como a gente entende o elemento, né, o recurso água. Ok, oitavo ano. Espero que vocês tenham compreendido sobre a aula, tá? Aqui é mais ou menos a gente dando umas dicas de como funcionam os sistemas de distribuição de água para vocês, para mais termos uma noção sobre o assunto, ok? Existe também um documentário bem interessante que eu deixei lá na plataforma AVA, tá? Disponível, que fala sobre essa questão, né, do esgotamento de água, né? Da devastação do homem com relação à utilização de recursos hídricos na agricultura, tá? Um documentário que fala sobre a secagem de um mar, tá? Então tá bem interessante
tá? Então, espero que vocês vão até lá, acessem a plataforma e vejam esse documentário. Ok, oitavo ano. No mais, até uma próxima e valeu!